Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Deus abençoe a vida de vocês, onde vocês se encontram. Desde já eu quero pedir o seu like, tá? Vou gravar aqui um novo conteúdo para vocês. Gostaria de estar contando com o apoio de vocês mais uma vez, como sempre vocês têm dado. Deixa seu like, o seu depoimento, o seu compartilhamento, tá? Se você quiser deixar escrita parte da sua história, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E nós estamos aqui para poder falar sobre o assunto, sobre o narcisista, mas lembrando vocês que o narcisista não é o centro, não é o foco e não é tudo sobre ele. Mas aqui nós estamos para poder falar que é tudo sobre a sua cura, sobre a sua vida, sobre a sua transformação, sobre a sua restauração, sobre a sua visão interna de quem você sempre foi, independente do caos que você tenha vivido com uma pessoa narcisista, ok? Narcisista afasta a vítima daquilo que mais gera alegria nela. Veja bem, ele te observa, ele te analisa, ele sabe exatamente o que te deixa feliz e ele vai buscar te afastar daquilo que ele sabe que te gera tranquilidade, paz na alma, refrigério no espírito e alegria no coração. Então veja bem, o narcisista destrói suas vítimas passando por duas áreas. Eu vou repetir para que você lembre comigo aqui. Narcisista destrói as suas vítimas passando por duas áreas. Primeiro, a sentimental. Ele vai ver o quanto você sente, o quanto você está disposta a entregar, o quanto você está disposta a se anular para poder fazer as vontades deles, né? Ou seja, o seu sentimento que ele já viu, já entendeu, já estudou as suas vulnerabilidades, a sua carência, o que você deseja, o que você busca, o que você sente, quais são os seus sonhos, ou seja, ele vai passar pelos seus sentimentos. A segunda é a sua área financeira. Aí você vai dizer, mas comigo não foi assim. Parecia que quem tinha era o narcisista. Muito bem, você entendeu bem. Parecia ter o narcisista, sendo que ele nunca teve. Então, a segunda área que eu disse é a financeira. Quando é para te conquistar, nós estamos explicando sobre esse ser, porém direcionando você à cura. Quando é para te conquistar, ele brilha, ele entra num momento de brilho falso para puxar a sua atenção para ele, como se fosse você que estivesse no escuro. Você não está, você não estava, você não vive nisso. Mas ele reluz quando ele está querendo te conquistar e conquistar a sua confiança, como se o brilho estivesse nele e a vítima estivesse na escuridão. Então, na verdade, é ele, é o narcisista, que está a chegar para perto da vítima para ofuscar a luz que ele viu nela. Não é que ele tem luz, não. Parece que ele está reluzindo, que ele tem luz e que ele realmente atrai você para o lado dele. Você se sente um pouco melhor quando você está com ele. Todo, né? Essa ilusão que a gente já falou sobre isso aqui, não é não. É para ofuscar a sua luz que ele já viu em você. Então, o narcisista, ele tira os seus recursos. Eu vou te explicar mais ou menos aqui para você entender. Falei do sentimento, falei da área financeira. Agora eu estou falando que ele tira os seus recursos. Como? Ele tira a sua provisão, dizendo que o seu trabalho é ruim,
que o seu trabalho te explora, que teu patrão um dia você vai sair de lá sem nada. Mas não é que o seu trabalho é ruim, é porque você está confortável no seu trabalho e você está sendo provedora das suas próprias necessidades financeiras. Mas ele começa a jogar tão pesado com a sua mente a ponto da vítima desistir do trabalho dela. Você está entendendo? Só que quem está no trabalho é a vítima, não é o narcisista. Como é que ele pode falar por você se não é ele que faz o seu trabalho? Mas ele implanta na sua mente como se o que ele fosse te oferecer fosse melhor do que o que você tem na sua área financeira. Então entenda uma coisa, ele vai dizer que o seu trabalho não é o melhor trabalho, porque ele precisa implantar na tua mente a desistência da sua provisão financeira. Entendeu? É como se ele tivesse que tirar a vítima da direção, da provisão da própria vida dela, porque ele se sente desconfortável saber que ela não depende dele 100%. Então entenda bem isso aqui. O narcisista tem uma mente podre. Se a vítima, ela começa a ver isso do jeito que o narcisista vê, do jeito que ele está falando, do jeito que ele está tentando implantar na sua mente sobre a sua provisão, essa vítima sai do trabalho. Ela fica tão perturbada que ela larga tudo para ver ele mais tranquilo e não mexer mais com ela. Já passou pela área sentimental? Ok, beleza. Agora ele vai passar pela área financeira. Entendeu? Aonde você realmente sofre perdas, né? Perdas financeiras, se tornando 100% dependente dele. Agora veja bem, agora é ele que é visto como o provedor, como aquele que vai te dar realmente tudo que você se dava. Você já se dava o que ele vem te oferecendo. Veja bem, mentira, minha filha, mentira, tá? Quem tenta fazer de tudo para que você dependa dele é ele. Mas, na verdade, por que eu disse essa palavra mentira? Ele não é provedor de nada. Se você for colocar na balança, é você que empurra o narcisista, é você que carrega o narcisista. Aí a vítima começa a pensar que realmente deu um refrigério para ela, ela fez a vontade do narcisista, ela saiu do trabalho, né? E agora ela só depende dele. E o que ele vai fazer você pensar? Que você só depende dele de mais ninguém. Porque ele é o suficiente na sua vida. Ele te ama, ele te blinda, ele não quer ver você cansada, ele não quer ver você explorada, ele não quer ver você sendo sem tempo para ele. Ele vai dizer que você não tem tempo, que o seu trabalho não deixa você ter tempo para ele. Sendo que, na verdade, ele bem gosta quando você está longe dele, porque ele não tem paz de espírito. Entendeu? Mas a vítima começa a pensar realmente que ela agora não depende de mais ninguém, porque o narcisista vai suprir todas as áreas. Só que era você que estava revelando a escassez na vida do narcisista e o vazio que ele carrega. Enquanto você se provia, você resolvia, você pagava, você comprava, você se direcionava, você tinha para você e para dar, você estava revelando na vida dele a escassez e a miserabilidade que é a vida dele. Então, ver a vítima auto se resolvendo, isso para ele é uma afronta. Eu quero que você entenda isso aqui. Isso para o narcisista é uma afronta. Você não pode dar conta de você sem ele. Então a vítima, sem o seu próprio dinheiro, passa a ter somente o que ele está disposto a dar para ela. Nada além disso. Não é o que ela merece. É o que ele está disposto a doar. Você está entendendo agora? Aí ele se faz de vítima. Nesse momento, o narcisista se faz de vítima. Para fazer você endoidar, se endividar por causa dele. Sendo que ele trabalhou para que você ficasse na escassez e começasse a ter somente aquilo que ele estava disposto a te doar.
Aí agora a vítima começa a ficar endividada por causa dele, né? Porque ele não tem tudo que ela mesmo dava para ela, ele só vai dar migalha. E ela começa a dar o jeito dela para não ficar sem o que ela precisa. E ele vai assistindo a descida dessa vítima, a queda dessa vítima. E ele vai de alguma forma tentar fazer você entender que ele está fazendo, mas ele não está fazendo, tá? Porque a vítima está se endividando por causa dele. E ele diz, olha bem, ele vê você se endividando por causa dessa situação e ele vai dizer para você que ele é que está se endividando por causa de você. Porque você saiu do trabalho, ficou tudo por conta dele. Agora é ele que tem que te carregar, é ele que tem que suportar, é ele que tem que aguentar, é ele que tem que pagar, é ele que tem que comprar, é ele que tem que fazer. Ficou tudo por conta dele sozinho. Então, se ele está endividado e bagunçado, a culpa agora é sua. Mas ele não vai lembrar que tudo que ele queria é te ver você dependente dele. Te fazendo esquecer que foi ele que provocou essa situação para que a sua vida deixasse de brilhar diante dele e começasse a se apagar, enquanto ele parece ser o provedor de ambos, sendo que na realidade nem na vida da vítima o narcisista está mais. Ele já está com outra vítima. O narcisista te coloca numa autodemanda, onde você não descansa. Eu digo autodemanda por quê? Ele vai te ofuscando. Você não descansa, né? Você passa a não descansar mais direito. Começa a se cobrar. A vítima começa a se cobrar dentro de tudo isso aqui que está acontecendo com ela. Ela começa a se culpar. Até que você entra em total esgotamento mental. Ah, sim, esgotamento mental. Sugação emocional. Você fica desestabilizada emocionalmente, enfraquecida, porque tudo que você tinha passou a não ter mais, tudo que você fazia passou a não fazer mais, tudo que você sentia, você passou a não sentir mais. Tudo que você reluzia, resplandecia diante da vida, isso agora é ofuscado. O narcisista não quer ver você descansada, porque através desse esgotamento a vítima começa a aparentar alguém muito mais para baixo e sem vontade e sem energia. A sua baixa, né, autoestima te arrebenta, porque tudo muda na vida da vítima, a sua alimentação cai, você passa a não ter mais uma alimentação com qualidade. Tudo de melhor tem que ser servido primeiro para o narcisista. E você começa a fazer tudo para agradar o narcisista, para que não haja reclamação. E lá vai o seu esgotamento. E aí vai a perda da sua beleza vital. A alegria da tua vida vai se esvaindo. E foi lá no início. Isso acontece quando lá no início a vítima começou a confiar nele, no que ele dizia representar para ela. Ele precisou tirar da sua vida a sua provisão, passando pelo seu sentimento, para depois você entender que dele não viria nada. Ele fale uma vítima, narcisista fale uma vítima, se ela não entender com quem ela está lidando. Mas até então ela confiou nele. E ele convenceu ela de que poderia perder tudo, exatamente tudo. E ele seria esse tudo para ela. Essa vítima poderia perder trabalho, amigos, família, festa, lazer, qualquer coisa que você gostava de fazer pelo seu bem-estar, você não precisa mais. Ele vai ser tudo isso para você e muito mais. Então a vítima se isola. Às vezes nem sempre ele te coloca no isolamento. Com esses comportamentos manipuladores, a vítima se isola nela para enxergar só ele. Exatamente. Porque, por causa dessa manipulação,
dessas perdas dela, tá num negócio novo, onde ela não está entendendo muito bem, que até então nem sempre ela sabe que está lidando com o narcisista. E ela se isola para enxergar só o que o narcisista disse para ela. Nesse momento, ele se ausenta dela, dando descarte para que essa vítima sinta-se completamente dependente somente dele, de mais ninguém. Onde quanto mais ele percebe que você depende dele, mais ausente ele se torna para você, você está entendendo? Agora o narcisista ele vai encenar, ele vai atuar, ele vai mandar, ele vai debochar, ele vai rir, porque ele é assim. Ele vai cuspir no prato que ele comeu, sim, claro. As coisas estão saindo do jeito dele, do jeito que ele esperava. Ou seja, o que o narcisista faz é atrasar a vida da vítima, para ela não se ver como uma pessoa bem resolvida na vida dela pessoal, na sociedade, na família, na igreja, no trabalho, na empresa. Você entendeu? Assim, veja bem, ele aparece como o bom moço e vai te salvar. Você não se vendo como uma pessoa bem resolvida e dependente do narcisista, não, calma, ele ainda está por aí. Mesmo que ele esteja com nova vítima, não, ele vai aparecer para você. Ele vai te salvar. Ele deixa essa interrogação, eu tô aqui, eu vou te salvar, pode contar comigo. Só que é tudo mentira. A sociedade, sem saber de quem se trata, o aplaude. O aplaude. Enquanto a vítima vai se consumindo aos poucos dentro de 4 paredes. Onde só ela sabe quem ele é e ele sabe que a está fazendo de vítima durante um bom tempo. Ele sabe o que ele está fazendo com você. Então, essa vítima, ela não só se sente presa, mas ele faz de tudo para manter ela nessa prisão. Presa aos abusos dele. Então, o narcisista não possui nada além de uma vida de mentira, uma vida abusiva, uma vida de escassez, aonde ele empurra toda essa bagaceira para a vida da vítima e aparenta ser o provedor. Como eu disse no início do vídeo, ele vai passar pelo sentimento, depois ele vai passar pela sua provisão, pela sua área financeira. Eles têm uma vida de mentira. Uma vida de mentira que ele construiu para ele mesmo atuar, se passando por verdade, para quem não o conhece. Onde nem ele acredita nele. Você está pensando que o narcisista acredita nele? Claro que não. É por isso que ele precisa de vítima, ele precisa de validação externa para os abusos dele dar certo. Se a vítima der, né? Se a vítima der essa atenção para ele, ele se sente bem. E se você aprender a ler as mentiradas, as manipulações, você já sai ganhando. Por quê? Porque você finge que está sendo enganada, você finge que está sendo manipulada, porém, você sabe que ele não te engana mais, deixando o narcisista com o próprio engano dele. E segue se reconstruindo, sendo restituída em tudo que o trevoso te fez perder, né? Passando pelo seu sentimento. Pensou, né? Ele pensou que você perdeu tudo, sendo que você está vendo tudo que está acontecendo. O que ele pensou que tinha te induzido a essa perda total, mas você estava vendo tudo isso sem falar nada. Então deixa o narcisista atuar. Com quem ele quiser atuar na sua vida, ele não vai atuar mais. Com você, ele não vai fazer mais. Você entendeu isso? Isso é que importa, né? Então, no momento desse, ele gosta de estar na vida da vítima para ditar regras. Sempre ditando regra do que você tem que viver. Você agora não vive o que você gosta, você vive o que agrada a ele. Agora eu quero deixar uma coisa para vocês aqui. Nem todo mundo é narcisista. Nem todo mundo é narcisista. Tá? Tem pessoas abusivas que não são narcisistas. O narcisista mata, tá? Ele mata as pessoas na unha
mas ele é que morre de raiva. Pode colocar isso na tua cabeça que eu estou te falando. Por ter sido descoberto. Nem todo mundo o narcisista adoece. É ele que é descoberto como a doença na sociedade. Nem todo mundo narcisista derruba. É ele que é nocauteado nele mesmo. Se achando que está com toda a força para poder te enfraquecer e enfraquecer uma vítima. Então eu te garanto uma coisa, que quem termina na derrota é o narcisista, não é a vítima. Porque não tem derrota maior para o narcisista saber que alguém está te fazendo muito feliz depois de tudo que ele fez para que você estivesse se sentindo enganada por ele. Não tem derrota maior do que essa. Entendeu? E por que isso? Para que você só enxergasse o mundo dele, o mundo do narcisista. Mas na realidade você se encontrou e você está feliz, dando um rumo na sua vida. Mas o intuito dele era fazer com que você só enxergasse o mundo dele. A desonra, a perda, a vergonha, a rejeição, a depressão, o desprezo, a humilhação, a ansiedade. Tudo isso você deixou com ele. É dele, tudo nele. Não é nada seu, não está com você. Eu quero te relembrar. Narcisista cospe no prato que comeu. Ele pensa que enganou você, mas você está valendo ele em silêncio. Então ele passa por duas áreas na vida da vítima: a sentimental e a financeira. No sentimento, porque você é boazinha, você é doadora e você quer acertar. Na financeira, porque ele controlando você, fazendo com que você abra mão daquilo que é provisão na tua vida, tu começa a se tornar cada vez mais dependente dele. E assim ele pega a rédea da situação, onde ele a mantém vítima dele para sempre. Agora você já está sabendo do que te acontece, do que te aconteceu. Boa sorte para você. Levanta, se arruma e vai para cima, porque tem muita coisa boa para você viver. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.